Hoje a nossa aula vai ser sobre a farmacologia do sistema nervoso autônomo. Quando a gente fala dos agonistas do sistema nervoso simpático, nós estamos falando daquelas drogas que vão ativar o sistema nervoso simpático como os efetores endógenos. O que a gente entende por efetor endógeno? Efetor endógeno é aquela substância endógena que vai ser produzida pelo nosso organismo, vai atuar sobre os receptores do sistema nervoso simpático e vai atuá-lo. Então, essas drogas agonistas do sistema nervoso simpático, elas são também chamadas de drogas simpático-miméticas. O que quer dizer mimético? Quer dizer drogas que imitam o sistema nervoso simpático. Bom, a síntese do efetor endógeno, da noradrenalina e da adrenalina, além da dopamina, que também consegue estimular os receptores adrenérgicos, além dos receptores dopaminérgicos, ela é feita tanto no sistema nervoso central quanto perifericamente. Como ela é feita? Ela é feita a partir da tirosina. Sobre a tirosina, age a enzima tirosina hidroxilase e vai então formar a dopa. Sobre a dopa, atua uma dopa descarboxilase, um L-aminoácido aromático descarboxilase, que vai formar a dopamina. Sobre a dopamina, atua uma outra enzima, uma beta-hidroxilase, e forma a noradrenalina. Sobre a noradrenalina, atua uma outra enzima, uma N-metiltransferase, e eu tenho então a formação da epinefrina ou adrenalina. Então, tanto no sistema periférico quanto no neurônio no neurônio simpático, nós temos a formação da dopamina, da noradrenalina a partir da tirosina, tá certo? Então, a tirosina é um dos aminoácidos, é uma substância necessária para a formação da noradrenalina e da adrenalina. No sistema nervoso periférico, ou no sistema nervoso central, ela é formada lá no neurônio pré-sináptico. No sistema periférico, ela é formada na suprarrenal ou adrenal, tá? Então, quando a gente fala das drogas que atuam sobre o sistema nervoso simpático, são drogas que vão reproduzir os efeitos da estimulação simpática. Isso as drogas agonistas. Bom, então vamos pensar qual que é a sinonímia ou como a gente pode ver essas drogas que são agonistas do sistema nervoso simpático no livro, para procurar no livro de farmacologia, nos livros que abordam as drogas que atuam sobre os sistemas biológicos. A gente vai ter a terminologia agonistas adrenérgicos, simpático-miméticos ou somente adrenérgicos. Por que a gente chama essas drogas de adrenérgicas? Porque elas atuam sobre os receptores do simpático, que são denominados de receptores adrenérgicos, tá? Então, o conceito de drogas simpático-miméticas são aquelas capazes de reproduzir os efeitos decorrentes da estimulação do simpático. Elas são, então, classificadas em 3 tipos: as drogas de ação direta, as drogas de ação indireta e as drogas de ação mista. Então, nós temos a divisão das drogas agonistas do sistema nervoso simpático, também chamadas de simpático-miméticas, em drogas de ação direta, indireta ou mistas, que não está aqui. Bom, quando a gente fala das drogas de ação direta, o que são essas drogas de ação direta? São aquelas que vão atuar diretamente sobre os receptores adrenérgicos. Quais são os receptores adrenérgicos? São os receptores do tipo alfa e do tipo beta. Os receptores do tipo alfa, a gente tem 2 tipos, alfa 1 e alfa 2,
E dos receptores do tipo beta, a gente tem 3 tipos de receptor. O receptor beta 1, beta 2 e beta 3. Beta 3 é um receptor que não tem ainda medicação no mercado para ele. Então, nós vamos falar mais das drogas que atuam sobre os receptores alfa 1 e 2 e sobre os receptores beta 1 e beta 2. Já as drogas de ação indireta, elas não vão atuar sobre o receptor adrenérgico. Elas vão fazer o quê? Elas vão reforçar a ação da noradrenalina endógena, ou seja, do agonista endógeno. Como que elas podem fazer isso? De 3 formas. Elas podem promover a liberação sináptica de noradrenalina, então elas podem estimular a liberação de noradrenalina. Elas podem aumentar os níveis de noradrenalina através da inibição do sistema de recaptação intraneuronal, ou podem inibir o metabolismo de noradrenalina. Se a gente voltar aqui, o que a gente vê? A gente vai ver que eu posso estimular a formação da noradrenalina, por exemplo, aumentando os níveis de tirosina, de dopamina, ou seja, dos precursores. Eu posso inibir o sistema de recaptação, porque depois que a noradrenalina está na fenda, ela vai ser recaptada para o neurônio pré-sináptico, ela vai se difundir ou então ser metabolizada. Então, para aumentar os níveis dela aqui, eu posso inibir esse sistema de recaptação, não deixando com que ela volte para o neurônio pré-sináptico, mas mantendo ela mais tempo na fenda, ou inibir a sua metabolização. Inibindo a sua metabolização, o que eu vou ter? Eu vou ter mais noradrenalina na fenda sináptica, correto? Bom, as drogas de ação mista, elas conseguem fazer as 2 formas de ação interessante. Anteriores. Elas podem estimular diretamente os receptores adrenérgicos ou podem aumentar a ação da noradrenalina endógena. Normalmente, elas fazem isso estimulando a liberação de noradrenalina. Então, as drogas de ação mista conseguem ser estimulantes diretos dos receptores e fazerem um reforço da ação da noradrenalina endógena, ou promovendo a sua liberação ou inibindo o seu sistema de recaptação. Bom, alguns exemplos para vocês de drogas simpático-miméticas diretas, ou seja, aquelas que atuam diretamente sobre os receptores. Nós temos a epinefrina ou adrenalina, nós temos a noradrenalina ou norepinefrina, nós temos a dopamina e a dobutamina. Então, essas 4 substâncias são substâncias que poderiam ser classificadas como drogas da mesma família química, ou seja, todas elas são catecolaminas. Só que adrenalina, noradrenalina e dopamina são catecolaminas endógenas, ou seja, o meu organismo produz. Dobutamina e isoprenalina são catecolaminas sintéticas, correto? Bom, como que essas drogas podem atuar? Elas podem ser subdivididas em drogas seletivas que atuam sobre os receptores beta ou drogas seletivas que atuam sobre os receptores alfa. Então, eu vou ter drogas agonistas que são agonistas que atuam de forma seletiva sobre os receptores alfa, e aí elas podem ser seletivas para o receptor alfa 1 ou seletivas para o receptor alfa 2, ou conseguirem se ligar em ambos, alfa 1 e alfa 2. Ou podem ter uma ação seletiva para os receptores beta e atuar sobre beta 1, beta 2 ou beta 2, ou serem não seletivas, ou seja, atuarem tanto em beta 1 quanto em beta 2. O que a gente vê?
exemplos de drogas que atuam sobre os receptores beta 2 e vão atuando ali como agonistas, estimulando esse receptor, vão fazer broncodilatação. Salbutamol, que é o aerolim, terbutalina, metaproterenol, fenoterol. Todas essas drogas vão atuar sobre o receptor beta 2 como agonistas e vão fazer o quê? Vão fazer broncodilatação. Elas são usadas, então, para o tratamento da asma. Já os agonistas dos receptores alfa-1 está presente nos vasos e vai fazer a contração dos vasos. Um exemplo de droga que atua sobre o receptor alfa-1 é a fenilefrina. Agora, os agonistas beta, eles podem também atuar de forma não seletiva, ou seja, atuarem no receptor beta 2, que está presente no pulmão e no músculo uterino, ou podem atuar em beta 2 e em beta 1. Beta 1 está presente principalmente no coração e está relacionado ao quê? À atividade cardíaca, ao aumento da frequência e da força de contração. Drogas que atuam tanto em beta 1 quanto em beta 2, em alfa 1 e em alfa 2, são adrenalina e noradrenalina. Elas tanto atuam sobre os receptores beta como sobre os receptores alfa. Já quando a gente pensa nas drogas que atuam como agonistas de alfa 2, nós temos a clonidina, a guanfazina, a guanabenzena e a metildopa. São drogas que vão atuar no receptor alfa 2 e vão, então, diminuir a estimulação simpática. Vão também atuar nos receptores alfa 2 no seio da face e vão ser usadas como descongestionante nasal, como é o caso da nafazolina e os derivados da nafazolina. São os conhecidos remédios de desentupir o nariz. Os simpático-miméticos de ação indireta, eles vão aumentar a liberação de noradrenalina. E entre essas drogas a gente tem as chamadas anfetaminas, a efedrina e o metilfenidato, a ritalina. Vamos falar um pouquinho da adrenalina, tá? A adrenalina, ela é uma droga de ação direta não seletiva. O que quer dizer ela ser não seletiva? Quer dizer que ela vai atuar nos receptores alfa e nos receptores beta, tanto em alfa 1 quanto em alfa 2, em beta 1 e em beta 2. Então, no coração, qual receptor que a gente tem? O receptor beta 1. O que ela vai fazer? Ela vai aumentar a frequência, a força de contração e a atividade elétrica do coração. Então, ela vai ter uma ação estimulatória sobre os receptores beta 1. Então, ela vai dar o que a gente chama de cronotropismo positivo. Cronotropismo quer dizer o quê? Quer dizer o aumento da frequência cardíaca. Inotropismo cardíaco quer dizer aumento da força de contração. E dromotropismo quer dizer que a gente mexeu no automatismo, na atividade elétrica do coração. Por isso que a gente diz que a adrenalina ela tem um efeito cronobático, dromo inotrópico positivo. Então, isso tudo atuando sobre os receptores beta 1 no coração. Nos vasos, ela vai atuar sobre os receptores alfa 1, que estão presentes nas arteríolas e nos esfíncteres capilar, e vai fazer o quê? Vai fazer vasoconstrição, ela vai fazer a contração do vaso. Isso vai reduzir o fluxo sanguíneo cutâneo, mesentérico e renal. Já lá no músculo esquelético, eu tenho o receptor beta 2. Beta 2 faz o quê? Relaxamento dos vasos da musculatura esquelética. Sobre a pressão arterial. Sobre a pressão arterial,
nós vamos ter muito pouca alteração. Por quê? Porque ela aumenta a frequência cardíaca, mas acaba causando relaxamento dos vasos da musculatura esquelética. Como a gente tem um volume grande de sangue na musculatura esquelética, a gente tende a reduzir a resistência vascular periférica. Então, o sangue tende, por conta dessa vasodilatação dos vasos da musculatura esquelética, diminuir a resistência vascular periférica e fazer com que o sangue chegue com menor força no coração, correto? Os efeitos metabólicos que a adrenalina vai dar. Ela vai dar elevação da glicemia, aumento da glicogenólise por estimulação dos receptores alfa. A secreção de insulina vai ser aumentada por beta e reduzida por alfa. Como o efeito mais predominante, mais intenso, vai ser o efeito sobre o receptor alfa, você vai ver que nós vamos ter, então, uma redução da secreção de insulina que vai resultar numa hiperglicemia. Em termos de farmacocinética, ela não é utilizada por via oral, por quê? Porque as enzimas que vão fazer o metabolismo da adrenalina, da noradrenalina, das chamadas catecolaminas, são as enzimas do sistema denominado de MAO. O que significa MAO? M de mono, A de amino, O de oxidase. Esse sistema chamado de MAO, ele está presente no trato gastrointestinal. Então, se você usasse a adrenalina por via oral, antes de ser absorvida, ela seria metabolizada e não teria efeito. Já o outro sistema que faz a metabolização da adrenalina, da noradrenalina, das chamadas catecolaminas, é o sistema da CONT. O que significa CONT? Catecol, O, metiltransferase. O que essa enzima faz e aonde ela está presente? Ela, como a MAO, está presente na mucosa do trato gastrointestinal. Por isso, a gente não usa adrenalina nem noradrenalina por via oral. Por quê? Antes de ser absorvida, elas já seriam metabolizadas. Bom, esses sistemas enzimáticos, tanto da MAO quanto da CONT, eles não só estão presentes no trato gastrointestinal, como estão presentes também lá no sistema nervoso central. Como que a gente usa, então, a adrenalina? A gente usa ela por via chamada parenteral. O que é via parenteral ou parenteral? É aquela via que não passa pelo sistema entérico, não passa pelo trato gastrointestinal. Então, a gente usa normalmente por via subcutânea, por via intramuscular ou por via endovenosa. A metabolização delas, então, vai acontecer no estômago, no intestino, no fígado, e seus metabólitos vão ser excretados na urina. Quais são os usos clínicos que a gente tem da adrenalina? Ela é usada na parada cardíaca, tanto por via intravenosa como por via intracardíaca. Ela é utilizada em reações alérgicas graves, e aí em alguns casos a gente precisa utilizar inclusive ela por via endovenosa, e no caso de reação alérgica, broncoespasmo, ela é usada por via subcutânea, tanto que aquelas pessoas que são muito alérgicas, muitas vezes elas têm uma ampolinha de adrenalina e uma seringa de insulina para caso estejam expostos a um alérgeno no ambiente, elas possam então fazer a utilização por via subcutânea da injeção de adrenalina. Isso vai impedir que elas tenham o broncoespasmo e tenham então aquela broncoconstrição e o edema de glote, que é o que mata o paciente no caso de um choque anafilático. As reações adversas, quando a gente pensa
na utilização da adrenalina em choque anafilático, em broncoespasmo, em reação alérgica grave, vão ser principalmente os efeitos no coração, que são tremores, taquicardia ou palpitação, arritmia cardíaca e também o aumento da pressão arterial. Já a noradrenalina, que é outra substância, droga de ação direta, não é, sobre os receptores adrenérgicos, a adrenalina também vai estimular tanto os receptores alfa quanto beta. Só que uma das características da noradrenalina é que ela tem uma atividade muito baixa em relação aos receptores beta 2 adrenérgico. Lembra que eu falei com vocês que beta 2 é o receptor que está no pulmão? Então, ela não vai atuar sobre o pulmão fazendo broncodilatação. Bom, o que ela vai fazer no coração? No coração, ela vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a força de contração, vai aumentar, então, a resistência vascular periférica por atuar nos receptores alfa e vai aumentar a pressão arterial. Por que ela, diferente da noradrenalina, ela aumenta a pressão arterial, a noradrenalina, e a adrenalina não aumenta? Porque a adrenalina tem ação em beta 2 e beta 2 está nos vasos da musculatura esquelética. Já a noradrenalina não tem ação sobre beta 2 e, consequentemente, ela vai aumentar a resistência vascular periférica e aumentar o débito cardíaco. E, dessa forma, ela vai aumentar a pressão arterial. Lembrando que pressão arterial é a relação entre débito cardíaco e resistência vascular periférica. Sobre o metabolismo geral, ela aumenta a glicemia, absorção, metabolismo e excreção são idênticos ao da adrenalina, ou seja, não podemos usar por via oral, porque os sistemas enzimáticos da monoaminoxidase MAO e da catecol-O-metiltransferase vão fazer o metabolismo da noradrenalina antes mesmo dela ser absorvida, e a excreção é predominantemente a excreção renal. Principal utilização da noradrenalina: parada cardíaca com hipotensão arterial, ou seja, parada cardíaca com choque, com redução da pressão arterial. Quais são os principais efeitos colaterais? Tem que tomar muito cuidado ao pessoal da enfermagem, pessoal médico aí que faz injeção de noradrenalina. Não pode deixar extravasar a noradrenalina quando você faz uma infusão, porque se você deixar ela extravasar na região onde ela estiver extravasando, ela vai causar uma vasoconstrição tão grande que ela pode gerar necrose no local. Por quê? Porque com essa vasoconstrição grande eu não vou ter nem aporte de oxigênio, nem aporte de nutrientes para o tecido vai morrer. Bom, como que é a ação direta das drogas que atuam de forma seletiva sobre os receptores beta 2, os chamados broncodilatadores? Eles vão fazer com que a musculatura do pulmão, a musculatura dos brônquios relaxe. E aí, quando eu tenho esse relaxamento do brônquio, eu tenho a dilatação dele, ou seja, eu vou ter broncodilatação. Como que eles atuam? Os receptores beta 2 são receptores acoplados à proteína G do tipo S. O que essa proteína GS vai fazer? Ela vai aumentar os níveis de AMP cíclico, que vai fazer com que então eu tenha uma estimulação da proteína quinase A, e essa proteína quinase A vai fazer com que a gente tenha o quê? O relaxamento
do músculo liso dos brônquios, fazendo então com que eu tenha a broncodilatação. Uma outra utilização que a gente tem para o salbutamol, o aerolínio, as drogas agonistas beta-2, é a ação delas no músculo uterino. O que acontece? Quando a mulher está tendo contrações uterinas e uma possibilidade de um parto prematuro, a gente usa esses broncodilatadores, o salbutamol, por exemplo, para quê? Para que eu tenha o relaxamento do músculo liso uterino, não tendo essa contração. Então, eu evito o parto prematuro, correto? Já as drogas de ação direta que atuam sobre o receptor beta-1 e beta-2, eles, além de ter esse efeito broncodilatador, eles vão também atuar sobre o receptor beta-1, que está presente aonde? No coração, e vão aumentar a frequência cardíaca, o débito cardíaco, aumentando então levemente ou quase não alterando a pressão arterial do paciente. Vai relaxar a musculatura lisa, brônquica, vascular e gastrointestinal, além da musculatura uterina, tá? O isoproterenol é uma droga que está obsoleta para ser usada como broncodilatador, já que a gente tem essas drogas que são muito mais seletivas para o receptor beta-2, não gerando, então, efeitos indesejáveis de aumento de frequência cardíaca e de tremores. Já as drogas que são seletivas para os receptores beta, mas principalmente beta-1, como a dobutamina, elas vão ter uma ação predominantemente no coração. Então, a dobutamina é uma droga utilizada para paciente pós-infarto e paciente, às vezes, que teve uma parada cardíaca, para fazer o quê? Para aumentar o efeito de frequência cardíaca e de força de contração. Ela atua também no receptor beta-2. Então, ela vai causar uma redução na pressão arterial do paciente, tá? A dobutamina, ela é usada na insuficiência cardíaca crônica de baixo débito, na falência ventricular e no infarto agudo do miocárdio, como eu tinha dito para vocês, quando o paciente infarta. Aqui, para vocês verem, lembra que eu falei que o sistema de metabolização, a MAL e a CONT, elas estão presentes tanto lá no trato gastrointestinal quanto no sistema nervoso central? Então, aqui você vê no neurônio pré-sináptico a MAL. Aqui a gente deveria ter um desenho da CONT, tá? Porque ela está presente no neurônio pós-sináptico. Então, aqui é o neurônio pré-sináptico. Aqui nós temos a fenda sináptica e aqui nós temos o neurônio pós-sináptico, tá certo? Bom, os fármacos, então, de ação direta, que são aqueles que vão atuar diretamente nos receptores, ou seja, eles se ligam aos receptores e estimulam os receptores, nós vamos fechar agora essa parte das drogas agonistas diretas, que eu já mostrei para vocês, e vamos falar agora das drogas de ação indireta. Como que as drogas de ação indireta fazem? Elas podem promover um aumento na liberação de noradrenalina, então elas podem aumentar a liberação de noradrenalina na fenda, elas podem estimular elas podem inibir a recaptação, deixa eu voltar aqui, a recaptação de noradrenalina, ou elas podem inibir
o sistema de metabolismo. Então, eu posso ter um estímulo para a liberação de noradrenalina, mais noradrenalina na fenda, eu estou aumentando a atividade do simpático. Eu posso inibir esse sistema, que a gente chama de transporte neuronal de noradrenalina, tá? NET, e posso também inibir o metabolismo. Então, nós vamos ver esses tipos de fármacos de ação indireta. Então, os fármacos de ação indireta que vão atuar promovendo a liberação da noradrenalina, uma dessas drogas são as chamadas anfetaminas, tá certo? Que era muito conhecida alguns anos atrás como ribite, aquelas drogas que os motoristas de caminhão, de ônibus, que faziam viagens à noite, estudantes, utilizavam para se manter acordado. O que a anfetamina faz? A anfetamina estimula a liberação da noradrenalina, consequentemente vai aumentar os níveis de noradrenalina na fenda. Além de fazer um aumento na liberação de noradrenalina, você tem algumas anfetaminas que conseguem também inibir a MAO. Então, tá vendo? Anfetaminas, elas têm ação indireta, porque elas estimulam o sistema nervoso central e a liberar a noradrenalina e também vão fazer o quê? Inibir de maneira, às vezes, reduzida a metabolização da noradrenalina. Então, o que elas vão fazer? Elas vão estimular o alerta, a vigília do paciente, vão diminuir a sensação de fadiga, vão aumentar um pouco a concentração, a autoconfiança, melhorar o desempenho físico no momento em que você está sob efeito da droga. Quando acaba esse efeito, a tendência é você ter uma depressão em termos de humor e um cansaço muito grande. Por quê? Porque você normalmente teve um desempenho físico além do que você normalmente teria, tá certo? As anfetaminas normalmente são usadas por via oral, tá? E uma droga que consegue atuar como uma anfetamina é o metilfenidato, que é a chamada Ritalina, tá? Ela é um análogo estrutural da anfetamina que é utilizado para o tratamento do déficit de atenção e hiperatividade. A tiramina é uma outra substância que tem ação indireta. Só que a tiramina, ela tem uma questão, ela não é usada como medicação, mas ela tem a sua presença em alguns tipos de alimento, como vísceras de ave, queijo, peixe e vinho. E qual que é o problema da tiramina? Ela é metabolizada pela MAO. Então, ela, quando utilizada, né, quando você se alimenta com esse tipo de alimento que é rico em tiramina e você está usando drogas que inibem a MAO, você vai ter um aumento muito grande da atividade da noradrenalina. Por quê? Porque a tiramina, além de tudo, é um precursor da noradrenalina. Nós vamos ver num slide mais para frente isso. Não precisa ficar preocupado, não. Então, olha, fármacos de ação indireta, além dos que vão estimular a liberação de noradrenalina, como a gente viu as anfetaminas, eu ainda tenho aquelas drogas que podem inibir o quê? O sistema de recaptação de noradrenalina. O que é esse sistema de recaptação? Ele é uma proteína transmembrana que vai fazer com que a noradrenalina que está na fenda, tá, volte para o neurônio pré-sináptico.
Então, uma das drogas que fazem a inibição do sistema intraneuronal de transporte ou de recaptação de noradrenalina é a cocaína. Por isso a cocaína causa euforia, agitação, vigília, tá? No paciente. Por quê? Porque ela aumenta os níveis de noradrenalina no sistema nervoso central. Vai também aumentar o quê? A frequência cardíaca, vai gerar taquicardia e aumentar a pressão arterial do paciente. Olha a tiramina aqui, lembra que eu falei com vocês que a tiramina ela está presente em alimentos e ela é degradada pela MAO? Então a tiramina ela é degradada pela MAO. E ela é degradada então em metabólitos não ativos, sem atividade. Quando você vem cá e inibe a MAO, o que acontece? A tiramina vai passar por uma via diferente de metabolização, porque a MAO está inibida, e vai gerar noradrenalina. Então, esse paciente vai ter um aumento da atividade cardíaca, um aumento da pressão arterial, ele vai ficar agitado e pode, inclusive, ter um infarto do miocárdio, quando ele usa inibidores da MAO e se alimenta de drogas ricas em tiramina. Então, olha só, os inibidores do metabolismo de noradrenalina, eles inibem principalmente, como eu disse para vocês, a MAO. A MAO, lembra que eu falei que ela está presente no trato gastrointestinal e no sistema nervoso central? No sistema nervoso central, ela aumenta, se eu inibir a MAO, ela aumenta os níveis de noradrenalina na fenda, só que perifericamente, aquela que veio do alimento vai fazer o quê? Não vai ter condição de ser metabolizada no trato gastrointestinal. Como ela não vai ser metabolizada em metabólitos inativos, sem atividade cardíaca, sem atividade vascular, eu vou ter, então, ela inibida a MAO, eu vou ter ela, ao invés de ser metabolizada nesses metabólitos inativos, ela vai tender a ser metabolizada e formar noradrenalina. A noradrenalina, então, vai atuar no coração, vai atuar nos vasos, vai gerar hipertensão, taquicardia e pode, inclusive, levar o paciente a um infarto do miocárdio. Exemplo de drogas que inibem a MAO, ou seja, o sistema de metabolismo da noradrenalina. O sistema das mono-M, mono-A de amino, O de oxidase, feneuzina e tranilcipropamina. Agora vamos falar, para finalizar, a parte de agonistas do sistema nervoso simpático sobre as drogas de ação mista. Como que as drogas de ação mista atuam? Elas conseguem atuar diretamente sobre o receptor alfa e beta, estimulando esses receptores e fazem, além disso, o reforço da ação da noradrenalina, ou seja, muitas delas vão fazer o quê? Vão fazer com que haja liberação de noradrenalina. Um exemplo disso é a efedrina. A efedrina ela já não é mais vista em medicações como ela era vista há uns 20, 30 anos atrás. Hoje o que a gente vê nos medicamentos é a pseudoefedrina, mas você compra efedrina e o pessoal nas academias usam muito a efedrina para melhorar a performance física deles. O que a efedrina tem de vantagem em relação às anfetaminas? Primeiro, ela é resistente à MAO, ou seja, ela pode ser usada por via oral e ela tem uma ação, olha aqui, 10 vezes maior do que a ação da adrenalina. Então, olha só, ela vai estimular o receptor alfa e beta e vai estimular a liberação de noradrenalina.
Agora, você já pensou o que isso pode gerar no indivíduo que está usando a efedrina? Ela pode gerar efeitos cardiovasculares graves, tá? Como aumento grande da pressão arterial, aumento da frequência e da força de contração, pode gerar o quê? Um infarto ou um acidente vascular encefálico, tá? No receptor beta 2, ela vai fazer broncodilatação. Então, esses medicamentos à base de efedrina ou hoje de pseudoefedrina, eles são usados principalmente, sabe para quê? Para tratar gripe, para tratar resfriado. Por quê? Quando você está de resfriado, o que acontece? Você muitas vezes tem febre. A febre te deixa muito abatido, sem forças. Você tem o nariz entupido e o pulmão fazendo uma contração dos brônquios. Como essa droga atua nos receptores beta 2, o que elas vão fazer? Broncodilatação. Como elas atuam no receptor alfa, que está aqui no seio da face, ela vai fazer a vasoconstrição desses receptores dos vasos do seio da face e, consequentemente, você vai ter o quê? A desobstrução nasal. Então, você vai deixar de ter aquele efeito de nariz entupido. E como a febre e os estados gripais, eles tendem a te deixar desanimado, sem forças, como você tem um aumento da noradrenalina central, você tende a melhorar o seu vigor físico. Então, é por isso que essas drogas são usadas principalmente como drogas antigripais. Então, quando você pega, por exemplo, o Naldecon, essas drogas antigripais, tá? Elas têm normalmente um analgésico antitérmico, dipirona ou paracetamol. Elas têm a chamada pseudoefedrina, que são drogas que vão fazer o quê? Atuando em beta 2 vão gerar broncodilatação e atuando em alfa vão fazer o quê? Vão fazer a desobstrução nasal. Só que elas são contraindicadas para quê? Para pacientes que têm doença cardíaca. Por quê? Porque ela pode gerar no paciente um aumento da frequência cardíaca, um ataque cardíaco e um aumento da pressão arterial. Então, o que eu tinha para falar sobre os agonistas do sistema nervoso simpático é isso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as drogas antagonistas do sistema nervoso simpático.